O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, irmãos. Celebramos hoje a terça-feira da 14ª semana do tempo ordinário. Estamos escutando esses dias o profeta Oséias. O profeta Oséias tem a missão de denunciar a idolatria. E estamos vendo ontem, hoje, que este povo, escolhido por Deus para honrá-lo, tem construído, tem edificado outros deuses. Eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento, prata e ouro serviram para fazer ídolos, para a sua perdição. Nós também fazemos isso. Nós levantamos altares e colocamos nesses altares ídolos. O que significa idolatria, ídolos? Se nós formos aqui mencionar quem são os ídolos, vamos ficar a noite toda. Talvez o trabalho que você tenha e você coloca esse trabalho como um Deus na sua vida, que é capaz de abandonar Deus para estar ali, ou pisar em outras pessoas para continuar subindo. O dinheiro, a sexualidade desenfreada, até mesmo o seu pai e a sua mãe, pessoas, lugares, bens, tudo isso constitui idolatria. A sua chácara, que no final de semana tem que ir para lá, abandona a Santa Missa para aproveitar o seu ídolo, o seu Deus. O Papa Bento XVI, muito sábio ele, diz assim: hoje as grandes basílicas são outras. Sabe quais são as novas basílicas hoje? Todos os dias uma multidão de pessoas acorre a essas novas basílicas. Essas basílicas são lindíssimas. Algumas delas têm cúpulas de vidro. Ali nesta basílica existe todo tipo de ganância, vislumbração, gastança, dinheiro. Sabe de qual nova basílica o Santo Padre falava? Dos shoppings. Os shoppings são muito mais frequentados do que as nossas igrejas atuais. E o que se faz lá no shopping?
prestar culto à idolatria. Ah, padre, não podemos ir então? Claro que podemos ir, por favor. Mas alguns de nós nos endividamos para ter aquela peça de roupa. E se eu não tiver aquela peça de roupa, eu não sou pessoa, eu não vivo. Se eu não tiver aquele carro do ano, eu não sou ninguém. Se eu não tiver tal coisa, ou fico apegado à minha panela de pressão e não empresto para ninguém, e ai daquele que colocar a mão no horário da minha novela, não chegue. Não é assim? A idolatria faz com que nós deixemos a piedade. O que significa piedade? Estar diante de Deus como pessoas que de fato precisamos dele. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito, quer dizer, lembrar da misericórdia de Deus, de onde Deus nos tirou. Vocês se recordam também quando Moisés subiu para o Monte Sinai. Lá ele ficou quantos dias? 40 dias. Quando Moisés estava descendo com as tábuas da lei, o que o povo construiu para eles? Um bezerro de ouro. E o que Deus fez com este ídolo? Derrubou, destruiu. Aquela oração, aquele culto, aquele sacrifício não agradava a Deus, porque recorreram a outros deuses, pensando que estes deuses fossem socorrer a eles. Irmãos, que isso não aconteça entre nós. Abandonar Deus, abandonar o nosso Pai eterno, para ir aí mendigar uma cura, um milagre, um favor. Não se venda, não deixe que ninguém roube o lugar de Deus na sua vida, porque Deus derruba os ídolos, destrói a nossa idolatria. E nós, para combatermos a idolatria, precisamos da piedade. Pessoas pias, de oração, de que nada pode me atrapalhar diante da presença de Deus nesta caminhada. Pois bem, Jesus continua curando os enfermos. Hoje é apresentado um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Ontem eu comecei a contar, mas não terminei. Nós todos os dias somos acompanhados por 3 demônios. Asmodeu, vocês lembram quem é Asmodeu? O demônio da sexualidade, de modo especial para os casais. Por isso o casal precisa estar em comunhão. O esposo não pode usar da sua esposa simplesmente para ter prazer pessoal. Não, porque ele não achou a sua esposa na rua. A esposa não pode também fazer do seu esposo um objeto de prazer. Não, os dois precisam estar em comunhão. Ambos têm dignidade. O homem tem dignidade de ser filho de Deus. A mulher tem dignidade de ser filha de Deus. Não podemos fazer das pessoas objetos de prazer para realizar as nossas vontades. Não. Segundo demônio que nos acompanha todos os dias, a assídia. Sabem quem é a assídia? O demônio do meio-dia. O que acontece conosco depois do almoço? O sono, a preguiça. Depois que você se empanturria de comida, por isso é muito importante lembrar de algo muito sério. Levantar-se da mesa, não cheio de comida. E alguns dizem assim: nossa, comi igual o padre hoje. Mentira, que padre não come assim, desse jeito. Levantar com desejo de querer comer mais, porque depois que você fica satisfeito com a barriga explodindo, fica que nem uma jiboia.
não é? E vem a preguiça. Alguns, a preguiça acompanha o dia todo. Vocês vão se recordar também que Abraão, era meio-dia, fazia calor naquele dia. Abraão estava sentado na porta da sua tenda, olhando para si mesmo, para o seu umbigo, quer dizer, olhando a sua realidade, só a sua realidade. Diante de Abraão apareceram 3 homens, 3 anjos. Se colocaram diante de Abraão. Abraão precisou levantar o rosto porque estava sentado. Quando ele contempla a bondade de Deus, sai da preguiça e começa a servir aqueles anjos. A preguiça, irmãos, nos impede muitas vezes de glorificarmos a Deus, de estarmos em comunhão com Deus, de rezarmos a Deus. Acabou a pilha. A preguiça faz com que a gente fique postergando. Depois rezo. Não, o terço é muito demorado. 20 minutos. Não consigo. Depois rezo. Não, depois lavo a louça que está aqui na pia. Sempre vamos deixando para depois. Nunca deixe para fazer depois. Porque se você não fizer, coloque bem isso na cabeça. Ninguém vai fazer por você. Não fique esperando que ninguém se levante e vá lavar a louça, vá lavar a roupa, vá varrer a casa, vá rezar por você. Se nós não fizermos por nós, ninguém fará. Precisamos então abandonar a preguiça e ir ao encontro daquilo que temos que fazer. Primeiramente, honrarmos a Deus. O terceiro demônio que nos acompanha todos os dias, o demônio mudo. Sabe como se chama o demônio mudo? Ninguém sabe porque ele é mudo. E o que significa ser possuído pelo demônio mudo? Aquele que vai guardando tudo dentro do coração e vai dizendo assim no coração: o que é seu está guardado. Você vai ver. Logo, logo eu vou ter a oportunidade de pagar com a mesma moeda. Logo, logo eu vou ter a oportunidade de jogar na sua cara o que você está fazendo comigo. O demônio também, o demônio mudo nos impede de glorificarmos a Deus, de rezarmos, de cantarmos. Aqui na nossa assembleia, por exemplo, quantos irmãos estão com os lábios fechados? Nem sequer respondem amém. Parecem zumbi? Não cantam, não respondem. O coral que está ali em cima é para nos ajudar, mas todos nós tínhamos que cantar. Aqui não deveria prevalecer a voz de ninguém. Todos deveríamos cantar, mas alguns ficam mudos. Este microfone escuta melhor, não é? E esse demônio mudo faz com que eu também diga a verdade. Eu não posso dizer isso para o meu esposo, porque senão meu esposo vai ficar pensando mal de mim, vai ficar bravo comigo, vai me rejeitar. Então eu me calo diante do pecado da omissão. Me calo, me fecho. Não é comigo mesmo, então ele que se ferre. Não. Se nós temos o conhecimento da verdade, por isso precisamos pedir sempre a Deus o discernimento. Senhor, dá-me o discernimento. O que significa o discernimento? Diante da realidade, saber o que agrada a Deus. Não, isso não está bem. Você diz para o esposo: isso não está bem. Ficar acordado até 3 da manhã aqui na sala sozinho, isso não está bem. Venha junto da sua esposa, mesmo que fique rodando aqui na cama, mas venha estar com a sua esposa, porque o homem sozinho não é bom que o homem esteja sozinho. E vocês sabem o que quero dizer com isso. Quando a esposa, o esposo, tem esta coragem de educar o esposo, de corrigir, de ajudar-se, evita com que ela caia em pecado grave. Felizes seríamos se as pessoas nos corrigissem sempre.
Só que parece que uma correção é a pior coisa do mundo que alguém pode fazer conosco, não é? Parece que não gostamos de errar, parece que gostamos de viver no engano. Nós queremos que as pessoas falem bem de nós, nós queremos que as pessoas nos vangloriem, nos coloquem lá para cima. Conhecem a história de São Benedito? São Benedito, todos os dias ele passava caminhando pela feira, e tinha uma senhora que vendia ovos, e toda vez que Benedito passava, ela gritava: viva Benedito, o nosso santo, o homem de Deus, humilde, sincero, viva Benedito. E Benedito não gostava daquilo, porque era tudo mentira, porque Benedito se conhecia, qual era a realidade dele. Um dia Benedito ficou com tanta raiva que foi até a banca daquela senhora e quebrou todos os ovos dela. E essa senhora começou a xingar Benedito: seu sujo, isso e aquilo. Benedito disse assim então: agora sim está dizendo a verdade. Cuidado com aqueles que nos bajulam, porque sempre vão querer algo, ou para esconder-se no pecado, ou para aproveitar-se da sua bondade. Amigos de verdade são aqueles que dizem a verdade para nós, independente da nossa reação. Se vamos ficar chateados, tristes, incomodados, se nunca mais vamos falar com eles. Precisamos sempre viver então na bendição, quer dizer, jogar para longe de nós o demônio mudo, a omissão. E Jesus é esse que percorre todas as cidades e povoados. E o que Jesus faz? Ensina, prega o Evangelho. Em consequência do seu ensinamento e da sua pregação, ele cura os enfermos. Por que hoje não acontece tantos milagres? Ou por que hoje as pessoas só estão preocupadas com milagres? Porque querem passar muito bem, não querem sofrer, não querem viver a dinâmica da cruz. Jesus algumas vezes precisou fazer curas, mas não era a missão de Jesus Cristo fazer curas. A missão principal de Jesus Cristo era trazer para nós a conversão, o reino dos céus. Jesus então olhou para as multidões e compadeceu-se delas. Compadecer-se, compaixão. O que é compaixão? Eu me colocar no lugar do outro. Ah, se nós soubéssemos nos colocar sempre no lugar do outro, acho que muita confusão, muitos pecados nós evitaríamos. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu penso assim: e se fosse comigo? Como eu gostaria que as pessoas reagissem? Como eu gostaria que meu esposo fizesse, falasse comigo? Assim, desse jeito, desta forma. Pois bem, eu vou fazer para ele, para ela, aquilo que eu gostaria que ele ou ela fizesse por mim. Compadecer-se significa colocar-se no lugar. E Jesus, irmãos, se colocou no nosso lugar. A cruz estava reservada para você e para mim, por causa dos nossos pecados. Mas o que Jesus fez? Compadeceu-se de nós. Quer dizer, colocou-se no teu lugar, no meu lugar, e sofreu a penalidade máxima por amor a nós. Isso é ter compaixão, zelar um pelo outro, ter cuidado um com o outro, não julgar, não medir as pessoas, não falar mal das pessoas, não fazer fofoca, ter caridade, nunca negar o necessário para as pessoas. Pois bem, a messe é grande, o mundo é grande, os trabalhadores são poucos. Nós, os trabalhadores da vinha do Senhor, os padres,
os bispos, também somos feitos de carne e osso, graças a Deus. Também temos pecados e sempre precisamos nos confessar, sempre. Mas Deus usa da nossa debilidade, do nosso fracasso, da nossa insignificância, para que a messe seja cuidada por Ele. Não somos nós, os padres, os bispos, que levamos a igreja para frente. É o Espírito Santo. Os trabalhadores são poucos. O que você e eu temos que fazer então todos os dias? Pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Através do Padre, nós temos o perdão dos pecados. Estava ali sentadinho no confessionário atendendo as confissões. As pessoas dizem coisas que eu nunca na minha vida pensei em escutar um dia. Mas não sou eu que estou sentado ali. Eu sou apenas um embaixador do perdão de Deus. Mas padre, eu não concordo com isso, de ter que confessar-se com um homem. Mas criatura de Deus, é um homem que consagra o corpo e o sangue de Cristo. Qual é a diferença? Percebe que não existe diferença? Se você acredita no corpo e no sangue de Cristo, não acreditará também que aquele mesmo homem pode conceder o perdão em nome de Deus? Por isso nós dizemos na Eucaristia: eis o mistério da fé. Não consigo compreender, Senhor, não consigo explicar, não consigo colocar na minha razão isso. E nós respondemos com a igreja: Senhor, nós aqui anunciamos a sua morte, a sua ressurreição. Maranatá, vem Senhor Jesus. É o pedido que a igreja faz todos os dias. Possamos, irmãos, estar encorajados hoje e vivermos na graça de Deus. Abandonarmos tudo que é idolatria para servirmos o Senhor. Ele é um só Deus, um só Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com toda a sua vida. Se teu esposo te impede de glorificar a Deus, não estou dizendo para você eliminar ele, para jogar ele fora, mas diga para ele: você não me traz felicidade. Quem me traz felicidade é Deus, porque é Deus que me sustenta para suportar você, para amar você do jeito que você é. Dizer a verdade, sempre dizer a verdade, nunca ter medo de dizer a verdade. Pode parecer um pouco ríspido, um pouco grosso da nossa parte, mas não tenha medo de dizer a verdade, porque a verdade dá vida para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.